no máximo 5 minutos, tá bom? Lembrando que essa reunião está sendo gravada, porque quem por algum motivo não conseguir participar, vai ter oportunidade de rever depois, beleza? Deixa eu só ver quem é que está aqui. Quem está aqui é Ana Carolina, Ana Rosa Lopes, Cíntia Liduína, Maíra, Mônica Oliveira, Orlando, Adriana, Aline, Ana Karina Amorim, Cantinho da Mari, Mariana Novaes, Cantinho da Mari, você é a filhinha dela. Eu sou Carla, eu sou Carla de Jaboatão. Carla, é uma moça linda, Carla. Pronto, Cristina Carvalho, Débora Alves, Flávia Florencio, Grimário, Luciana, Ítala, Keline, Nélia Fonseca, Nélia voltou, Pedro, Priscila, Rejane Rosângela, Verônica, aí tem aqui GO11. Quem é GO11? Só para a gente... Está conectando. Enfim, a gente tem um número bom aqui de 28 pessoas, os outros colegas vão entrando aos poucos. Então, vamos lá, gente. Eu não botei a câmera para... Com relação... O áudio tá bom, porque minha internet não tá muito boa hoje. Tá dando para ouvir direitinho, gente? Tá. Ótimo. Com relação à experiência, né, dessa proximidade dos pretendentes com as casas de acolhimento, conforme já está até legitimado em lei. Eu queria que vocês colocassem as impressões de vocês aqui na reunião. Eu vi alguns comentários no grupo pós-reunião. Eu queria... esse momento é nosso. Eu queria que vocês se colocassem um pouco para ver que não uma solução, né? Mas por onde a gente pode começar ou não, dependendo do que o grupo se posicionar. Tá certo? Quem pode começar? Quer que eu fale? Posso falar? Pode, Pri. Eu percebi na fala de Bárbara, que eu acho que a gente deve considerar, é que eu acho que... Deixa eu tentar organizar. O local dela de fala, ela é um grupo de apoio à adoção, eu não sei como representa uma instituição, né? Não sei se ela gerencia a ONG, e ela faz o encontro de pretendentes lá da comarca dela. Então, eu acho que a gente pode começar avaliando essas diferenças. Nós não somos grupo de apoio à adoção, nós não somos uma única instituição, e nós também, são vários pontos assim que se trabalham na preparação à adoção. Eu acho que esses pontos que eu citei, esses 3 pontos, facilitam o trabalho dela, o local que ela está, né? Não sei se pode dizer o local de fala, mas a diferença entre ela ser do GAA e ter uma coordenação de uma instituição, da gente ser de várias equipes técnicas de todo o estado de Pernambuco. Então, o trabalho que a gente tem que pensar, eu acho que é bem diferente do que o que ela faz. Só para começar mesmo. Está sem microfone, Sâmia. Está ouvindo, não? Bom, é importante realmente a gente lembrar do lugar que a gente ocupa, né? E sobre também os grupos de adoção, do lugar que eles ocupam. Aí já traz algumas inquietações para a gente pensar sobre. E os outros colegas? Posso falar? Vamos ir uma lista, né? Mônica, que foi o outro colega que falou. Ana Karina. Karina. Pronto, Mônica e Karina. Penso que o objetivo dessa visitação dos pretendentes à casa de acolhimento é dar visibilidade, né, àquelas crianças e adolescentes que não são do interesse dos pretendentes, né? As crianças doentes, os grupos de irmãos, os adolescentes, enfim. Aí eu fico me perguntando, será que a totalidade tem essa necessidade? Talvez não.
Talvez a gente até pense em implantar esse acesso dos pretendentes, mas eu penso que talvez em nem todas as casas. Se a gente pega uma comunidade Rodolfo Aureliano, né, aquela lá, Engenho do Meio, né, acho que ali é Engenho do Meio, que tem assim inúmeras crianças e adolescentes portadores de deficiência, aquela assim, sabe, aqueles meninos precisam ter visibilidade, né? De repente o pretendente pode chegar e se encantar, né? Encontrar ali o filho dele, mesmo o filho dele não tendo aquelas condições de saúde que ele idealiza que tivesse. Aí eu penso também que, em se tratando de visibilidade, a gente já dá uma boa visibilidade, se não 100%, mas com os nossos programas de busca ativa, né, programa Família especialmente, com o programa Família, a gente dá uma certa visibilidade já. Aí eu fico pensando que talvez a gente possa adotar essa prática, mas não de modo homogêneo, sabe? Para todas as realidades e todas as varas e todas as casas de acolhimento, entendeu? Eu acho que é isso assim que eu estava pensando. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu penso assim, nesse sentido, sabe? Talvez não seja uma coisa que tenha que se implantar exatamente como uma rotina para todos os cursos de preparação para adoção. É isso. Tá me ouvindo, Samia? Tô sim, tô ouvindo bem. Ana Karina, depois de Ana Karina é a Adriana. Então, eu queria falar um pouquinho da experiência aqui de Salgueiro, né? A gente, acho que nos últimos 2 anos, nós passamos a levar os pretendentes que participavam com a gente dos cursos para fazer a visita, para conhecer a casa de acolhimento. Na verdade, a nossa casa de acolhimento aqui já tinha uma rotina diferente da maioria das casas aí, principalmente da capital, porque eu estou aqui na comarca há 7 anos, né? Quando eu cheguei aqui, nós já encontramos aqui essa rotina da casa de receber, de ser aberta ao público. Eles já tinham visitas abertas, qualquer pessoa que quisesse visitar a casa de acolhimento, tinha os dias, aliás, os dias não, os horários, né? Todos os dias à tarde, essas pessoas podiam visitar. E isso incomodava um pouco a equipe, porque a gente percebia, como foi falado até na reunião passada, assim, tipo uma vitrine. As pessoas iam lá para conhecer, para escolher crianças para adoção. E acontecia mesmo de escolher, de entrar com pedido de guarda, e aconteceram algumas adoções dessa forma. Então, até, não sei se o pessoal aí, quem é que vai lembrar da CIG, que nós fizemos uma consulta, né? A equipe aqui se incomodava muito com essa questão das visitas abertas, e nós fizemos uma consulta, a coordenadoria, falei com o Paulo, encaminhamos ofício, querendo saber se a gente podia mudar isso, encerrar essas visitas, e eu lembro que na época foi o doutor Luiz Carlos, Paulo fez a consulta e respondeu para a gente, e doutor Luiz Carlos entendeu que não, que era positivo e que deveria ficar fazendo essas visitas abertas, né? Então, tem essa diferença aqui. Tinha, porque a casa encerrou as atividades agora, semana passada, mas assim, que eu queria diferenciar, né? Tem visitas abertas, já existia visitas abertas. Aí, quando a gente começou com os cursos, também nos últimos 2 anos, passamos a levar os pretendentes para fazer uma visita às crianças. E aí a gente percebeu a diferenciação. Por quê? Esses pretendentes, eles eram preparados no curso, assim como foi passado deu um branco agora. Bárbara. Por Bárbara, na semana passada, né? A gente aqui fazia daquela forma também. Primeiro, o pessoal da casa, ia um representante da casa
lá no nosso curso, falava sobre a casa, falava sobre as crianças, sobre o perfil. A gente conversava muito com os pretendentes. E, num segundo momento, a gente ia para a casa de acolhimento com eles e fazíamos um lanche coletivo, aquele lanche que a gente ia fazer lá no curso, a gente deixava para fazer, levava o lanche para a casa de acolhimento e fazia lá. E eu particularmente achei assim, muito interessante. Existe uma curiosidade grande dos pretendentes em relação ao serviço de acolhimento, às crianças que ali estão. Existe assim, muitos pensam que são crianças mesmo abandonadas, que são crianças que vivem um sofrimento muito grande ali, assim, não sei se eu consigo me expressar bem, mas de abandono, que estão largados, sabe? Eles não têm a compreensão do acolhimento como um serviço de proteção. E aí era assim, muito interessante. Quando saía da casa de acolhimento, que eles voltavam para o curso com a gente, o quanto como mudava a visão deles. E assim, eu acho que já extrapolei o meu tempo de falar, mas foi muito interessante para a gente aqui, para mim, pelo menos, né? As minhas colegas estão aí também na reunião, elas podem dizer, mas eu acho que é interessante, sim, desde que seja trabalhado, não da forma como era antes. Tá certo, Karina. Obrigada por compartilhar essa experiência. Eu vou ficar por último, não vou me meter agora não, porque eu vou respeitar a ordem dos colegas que estão pedindo para falar. E eu quero propor algo para vocês. A gente faz uma primeira rodada e Karina ou Mônica, que já falaram, se quiser retomar a fala depois, a gente volta, tá bom? Sem problema nenhum. Eu acho que agora é a Adriana. A Adriana, acho que é a colega da segunda vara, Recife. Tá aqui, Adriana. Estão me ouvindo? Estão ouvindo, né? Uhum. Então, foi bom até ficar para falar depois da fala de Mônica e de Ana, porque foram duas visões que se complementam. Enfim, já trabalhei em casa de acolhimento antes de trabalhar na vara. Eu trabalhei no IASC, uma instituição de acolhimento, que era a vitrine do IASC na época, que era a casa mais organizada e tal. E os casos do IASC eram abertos à visita de forma geral, não a visita de quem queria adotar. Mas as visitas não era fechado. Podia ir fazer festa, já podia. Eu acho que até hoje ainda pode, na maioria das casas. É fechado para os pretendentes. As casas são fechadas para os pretendentes que querem adotar. Justamente por ter essa dificuldade de algumas pessoas não saberem o limite, não conseguirem terminar extrapolando, chegar para a criança, diz que quer adotar, que vou levar e tal. Mas aí, esses pretendentes não estavam preparados, né? Esses pretendentes, hoje, se forem, não estão preparados para isso. Eu penso que tem outras formas de fazer. Eu, particularmente, até prefiro outras formas de fazer. Mas eu acho que é possível fazer. Eu acho que tem um lado positivo da casa ser aberta para a sociedade. Acho que, de certa forma, algumas pessoas até ajudam, se tornam padrinhos da casa, não só das crianças, mas da casa em forma geral. Mas eu prefiro sair do ambiente da casa. Por ter tido essa experiência já no IASC, até conversando com outros estagiários que foram nossos, que hoje estão em casa de acolhida sobre isso, assim, continuam com o mesmo pensamento que eu tinha da época, assim. É uma moradia, sabe? Eu acho estranho esse entra e sai de gente. O objetivo é que pareça uma casa o máximo possível. Então, primeiro tem isso que a Mônica falou, acho que os perfis não faria sentido, por exemplo, no lado neném. Não vejo sentido. Que Bárbara falou que por ela tudo bem, eu não vejo muito sentido. Sabe? E num abrigo só de bebê que serão adotados, certamente não serão pelas pessoas que estão indo ali fazer a visita. A escolha eu acho que tem outras maneiras, assim, um apadrinhamento, sabe? De conviver e escolher uma... Não escolher, né? Mas conviver e a partir da convivência decidir adotar aquela criança. Mas acho que a casa, o máximo que a gente puder preservar, assim, se a gente for fazer, e eu acho que vai ser feito. Eu acho que a gente, na verdade, vai ter que chegar num consenso que eu acho que vai ser feito, a gente achando bom ou achando ruim, por isso é bom que a gente se prepare para fazer uma coisa que a gente acha que vai ser bacana, né? A Cíntia já está aí balançando a cabeça. Eu acho que vai acontecer de toda forma, então a gente se prepara para isso, é bom.
mas com esse cuidado e esse critério de que, lembrando que é uma casa, que as pessoas estão ali, moram ali, aquelas crianças moram ali, né? De repente ela não está a fim de receber ninguém, de repente ela quer ficar vendo televisão, ou sei lá, o que seja. Agora, por exemplo, ele está me aperreando aqui, não quer deixar eu falar com vocês. Já deu um monte de mochicão aqui nele, quando eu falo, para ele poder ficar quieto. Mas tem isso, uma casa, apesar de ser uma instituição, é uma moradia. Acima de tudo, tem que ser uma moradia, tem que parecer uma moradia. Então, para a gente fazer o mais bem feito possível, o mais criterioso possível, ou fora do espaço da casa, que é o que eu acharia mais viável, mas, enfim, acho que não é isso que vai acontecer dentro da casa. Então, pensemos como fazer dar certo. É isso. Beleza. Cíntia? Cíntia? Tá aqui, colega. Deixa eu ver se a conexão de Cíntia não caiu. Cíntia? Não caiu, não. É porque meu áudio eu deixo ele fechado para não ficar dando eco. Eu queria entender, eu estava até ali olhando a lei para ver específico, que a lei fala que o pretendente ele tem, de preferência, que ele faça uma visitação, não é isso? Eu acho que a Adriana colocou uma coisa certa. Eu acho que a gente tem que pensar em como essa visitação vai ser feita. E justamente foi aquela ideia maravilhosa que eu amei, aquele quintal de Ana. Gente, quase que eu fiz a proposta para a mulher trazer para cá uma filial, porque realmente, como eles têm atividades interessantes que eles desenvolvem. A gente pensar justamente isso. Como que vai ser feita essa visita? Um lar que tem só bebê justifica a visitação? Não. Se for só bebê, não justifica a visitação, porque esses bebês a gente sabe que são o filé da adoção, né? Que eles ficam o tempo, na verdade, do processo de extinção da instituição do poder familiar, mas que tem casal assim, enrenca querendo adoção. Agora, o que eu acho interessante o casal ir no lar, ele vê a realidade daquelas crianças. Eu acho que podem ter casais que até cheguem à conclusão que não querem adotar. E eu acho que isso é maravilhoso acontecer durante o processo de habilitação, para que não tenha impactos depois no processo de adoção. Então, eu acho que justamente a gente tem que começar a repensar e pensar como nós vamos oportunizar essas visitas. Elas são importantes? Eu acho que são sim, para eles verem até o tamanho das crianças, que uma coisa é você falar, tem perfil de difícil adoção, outra coisa é ele ver. Né? E assim, mas como que vai ser isso? Né? De repente, uma atividade lúdica por mês, um piquenique, alguma coisa que para a criança não pareça que está indo gente lá fiscalizar a casa dela, que também a Adriana falou, aquilo é a casa dela. Né? Então, eu acho que a gente pode começar a amadurecer e pensar como a gente vai fazer essa visitação ser significativa para o pretendente e não ser invasiva para a criança e para o adolescente. Era só isso. Pronto, o próximo é o nosso colega Pedro. Tudo bem, Pedro? Está por aqui ainda? Oi, gente, boa tarde. Estou aqui, estou me mantendo aqui escondido para ver se eu consigo participar, né? Porque a conexão está muito ruim. Mas aí, vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Então, assim, eu gostei muito também da exposição da Bárbara. Claro que a gente, assim, como vocês, algumas das que já se expuseram, e acho que já na conversa que nós começamos, alguns colegas, né, iniciaram um debate lá no grupo do WhatsApp, a gente fica um pouco temeroso, né, por esse movimento. É algo novo. Então, geralmente, a gente, quando está iniciando esses movimentos, a gente fica mais ainda, né, preocupado. Então, assim, eu gostaria de seguir um pouco essa sequência daquilo que Cíntia acabou de pontuar, a partir da experiência que a gente está tentando aqui consolidar em Moreno. Embora nós não tenhamos uma experiência ultimamente de muitos pretendentes à adoção habilitados por nossa comarca, né? Inclusive, foi um dos motivos para a gente fazer recentemente
um encontro, né, entre nós, a equipe técnica de Moreno, e a equipe da Vara com Mônica, né, lá em Vitória. Então, embora a gente não tenha muita gente, mas a gente tem a experiência também de estar recebendo, né, os pretendentes e também os padrinhos, as madrinhas, né, nos últimos anos. A CEL, a Cidade Evangélica dos Órfãos, aqui, ela já tem muitos anos, né, de trabalhos prestados, né, nesse serviço de acolhimento. E a estrutura da CEL é de muitas casas, né? A estrutura de casas-lares, então, tem uma casa, que é a casa específica. Nos últimos anos, as demais casas que ficam no entorno, elas foram passando por melhorias, adaptações. Então, hoje tem a casa lá, tem a secretaria, que fica um pouco mais embaixo, né? Perto já do parquinho. Na frente, tem uma outra casa que foi adaptada para ser uma brinquedoteca. Então, o que é que a gente tem combinado, tem acordado nas últimas aproximações que a gente tem feito com a equipe técnica da CEL, que felizmente está completa, né, já há algum tempo. A gente tem acordado justamente isso, maneiras lúdicas de receber as pessoas, preservando o espaço da casa lá, né, o mais possível. Então, a gente evita que nessas primeiras aproximações seja o palco desse encontro seja a casa lá, e aí a gente traz os encontros para o parquinho, a gente traz para a brinquedoteca. Eu sei que nem todas as instituições dispõem desse espaço, né? Até porque a proposta da CEL é de ser um espaço aberto, né? Tão aberto que é utilizado pela comunidade que transita entre o distrito de Bonança e a comunidade, né, vizinha que já pertence à Vitória de Santo Antão, que é a Cidade de Deus. Então, é trânsito para as pessoas ali. Mas, assim, o que eu destaco é essa experiência positiva que a gente vem tendo nesses momentos de aproximação, que eu sei que são diferentes dos momentos que a gente está aqui, né, focando, mas para dizer a vocês que eu acho que, assim como o Cíntia colocou, a gente precisa começar realmente a pensar no como a gente vai fazer. Porque eu percebo que há uma potência, né, positiva muito grande para que a gente esteja melhor preparando esses pretendentes. Claro que, e aqui em Moreno agora a gente também tem um adicional, que é a criação de um grupo de apoio. Então, isso vai ser importante também, porque com as pessoas que estão encabeçando essa iniciativa, e junto com a equipe técnica, e junto com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que em tese estaria mais focada nesse serviço de acolhimento, a gente vai começar a elaborar melhor esse fluxo. Como vai se dar essa aproximação? Então, no meu entendimento agora, né, seguindo esse raciocínio que foi posto aí anteriormente, principalmente por Cíntia, a gente vai ter que realmente começar a pensar no como, não é mais se a gente vai fazer. Eu acho que a gente tem que começar realmente a pensar no como. A nossa experiência aqui tem sido positiva nesse sentido, para apontar que a gente vai precisar aperfeiçoar esse como, mas que é por aí, o caminho é esse. Ok, Pedro, obrigada. Flavinha? Após Flavinha, Orlando. Gente, eu não consigo visualizar quem acena com a mão. Eu acho que só o administrador consegue ver, ou então eu não estou conseguindo me aproximar disso. Tá bem difícil, eu já procurei aqui. Então, quem quiser falar, eu peço que coloque aqui mesmo no chat, porque fica melhor para eu controlar, certo? Porque se acenar a mãozinha, eu não consigo visualizar. Eu acho que só Paulo consegue. Agora é Flávia, depois de Flávia é Orlando. Oi, gente, boa tarde. Olha só, desde a última reunião, que foi lá com Bárbara, né, do Quintal de Ana, algumas coisas me inquietaram. Tanto na forma como ela falou que era desenvolvida essa visita à casa, né, quanto, assim, a própria ideia, né? Aqui em São Lourenço, a gente... Primeiro, antes de ir para São Lourenço. O que é que me inquietou? Primeiro, a forma como ela falou de como essa visita ocorre. Tipo, as crianças não sabem que são pretendentes à adoção visitando a casa. Então, assim, transparência zero com quem mais importa no processo todo. Ficou como se fosse uma coisa assim, a serviço dos pretendentes. E como a colega falou, Priscila falou no início, ela representa um lado que é dos pretendentes, né? Que é dos GAs, desenvolver esse serviço, preparação, mas muito sempre voltado a esse lado da preparação dos pretendentes e esse apoio dos pretendentes. Então, me incomodou bastante isso. A segunda coisa foi essa questão, né, de, assim,
a mostrar todo o perfil de crianças que não têm necessidade de ser mostradas, porque vão ser adotadas de todo jeito, né? E o outro ponto foi aqui em São Lourenço, depois de assim, da gente pensar um pouco, como é que, pensando no conteúdo da legislação, acho que Paula até colocou aqui no chat, e eu coloquei também outra parte do artigo que meio que fala quase a mesma coisa. Em momento nenhum a legislação, o ECA coloca que esse contato com crianças e adolescentes em condições de serem adotados, então já tem uma restrição, que não é todas as crianças que estão em acolhimento institucional e familiar, né, que devem receber essa visita, e esse contato, ele não necessariamente acontece por visita, ele deve ser promovido, né? Então, assim, há várias formas, como a Adriana falou, de ser promovido esse encontro, de ser dada essa visibilidade. E, assim, na minha opinião, eu não considero positivo que isso seja feito na casa de acolhimento, pelas razões que a Adriana tão bem colocou, né? Porque é uma exposição, eu acho que desnecessária, uma mudança na rotina deles muito grande. Por exemplo, aqui em São Lourenço, a gente tem poucos pretendentes, então não vai ter uma regularidade tão grande dessas visitas. Mas Recife, Jaboatão, imagine todo mês, ou de 2 em 2 meses, essa casa recebendo visita, ou mesmo que se faça um rodízio. Mas, assim, eu acho que é muita intromissão e uma invasão mesmo desse espaço, que é um espaço doméstico também. É institucional, mas é um espaço doméstico deles. E, assim, aqui em São Lourenço a gente tentou fazer alguma coisa para que esse contato acontecesse com crianças e adolescentes, que eles estivessem sabendo como era essa rotina deles, que era um espaço de proteção, porque, como Ana Karina falou, muitos deles têm essa ideia de que criança que está no abrigo está abandonada, né? Não tem ninguém por ela. Que não, né? Que eles recebem o que é proporcionado pelo meio público, pelo poder público, educação, saúde, né? Claro que não é igual com uma família, mas não estão totalmente abandonados. Então, no último encontro, a gente convidou, com autorização da juíza, com autorização da casa, com autorização da própria adolescente, um adolescente da casa, para falar sobre como é a vivência dela na casa de acolhimento, né? A gente, assim, tentou se cercar o máximo de cuidados para que não houvesse uma intromissão dos pretendentes que estavam lá no encontro de pretendentes, com perguntas constrangedoras. Então, a gente não abriu para perguntas deles, como era a rotina dela, o que ela fazia, onde é que ela estudava, enfim, assim, uma maneira bem que ela pensava da vida dela para o futuro, no presente. E, assim, foi bastante, a gente achou bastante proveitoso isso. Para ela também, ela gostou muito de participar. Então, assim, foi muito da abertura dela. Se ela não tivesse ninguém que quisesse falar, a gente não ia de maneira nenhuma. Então, assim, o interesse primordial, era o interesse das crianças e adolescentes. Como ela teve essa disposição e abertura, e a coordenação também preparou, a equipe da casa também, a gente conversou bastante com ela antes, como seria esse momento, deu certo. Mas imagine uma visita que você não está esperando, ou seja, eu até sei que vai acontecer naquele dia, mas, tipo, eu não estou afim. Pode ser que aconteça alguma situação, por mais preparado que o pretendente esteja, né, de estar lá, e a gente sabe que quando o povo se apaixona pelas crianças, não sei como é que iria isolar as crianças só e adolescentes destituídos e os outros não, sabe? Eu acho que é muita intromissão, muita invasão num espaço que não é o momento. Assim, acho que pode ser pensado de outras formas, tanto durante o encontro pretendentes ou um espaço de lazer, né? Como a Adriana falou, que teve uma experiência lá de Recife. Mas a visita à casa, eu acho que não é o mais prudente. E a própria legislação não coloca essa possibilidade. Pronto, as minhas considerações são essas, certo? Orlando? Olá, boa tarde. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá, né? Pronto, eu vou falar da realidade daqui de Caruaru. Eu trabalho aqui há mais de 11 anos, 11 anos e poucos meses. Na época, quando a equipe interdisciplinar foi formada, né, a primeira equipe, as visitações elas eram permitidas.
Aqui em Caruaru, nós temos 4 casas de acolhimento. Uma casa de passagem e 3 casas de acolhimento mesmo. Casa 1, casa 2, casa 3. Casa 1 é para crianças de até 9 anos, casa 2 de 9 até 17 anos e casa 3 grupos de irmãos de qualquer idade. Só que aí, pouco tempo depois, a juíza avaliou e viu que essas visitações não estavam sendo boas para as crianças, não estavam representando vantagens para as crianças, porque os pretendentes eles iam muito para escolherem mesmo as crianças. E nem todas as crianças que estão em acolhimento institucional estão, né, disponíveis para adoção. Muitas crianças vão acabar, né, retornando para suas famílias. Então, há muitos anos mesmo, eu não lembro quantos anos, mas há muitos anos, aqui em Caruaru não é permitido fazer visitação. A única visitação que é feita é quando a gente entra no site do CNJ, quando aquele casal já está direcionado para aquela determinada criança, aí aquele casal vai para o abrigo. Mas aquele casal não vai fazer uma visita para todas as crianças, é só para aquela criança que houve aquele cruzamento, né, de acordo com o Cadastro Nacional de Adoção. E eu acho também, eu acho que tem muito mais desvantagem, né, do que vantagem essa questão dos pretendentes visitarem as instituições de acolhimento. Eu tenho essa opinião. A gente pode rever depois, né, que a realidade é muito dinâmica, mas aqui em Caruaru, realmente, há muitos anos mesmo, se eu não me engano, há mais de 8 anos, não é permitido que os pretendentes visitem as casas de acolhimento. Obrigada, Orlando. O próximo colega é Grimário. Está ouvindo, Grimário, a gente? Não, estou só abrindo áudio. Boa tarde, gente. Vê só, essa proposta do Rio, na verdade, não me encheu meus olhos quando falou de pessoas que ainda nem habilitadas estão, né? Então, foi meu primeiro entrave com a proposta. Mas acredito que existem formas, sim, de se fazer, né? Até porque o grande eixo da discussão, eu me pego sempre analisando o seguinte, que é a exposição das crianças e adolescentes que estão para adoção. E me pergunto, na verdade, se há possibilidade, em algum momento, dessas crianças não serem expostas, né? Pela condição que elas estão já na vida, né? Então, já estão acolhidas, já recebem visitas de equipe técnica, já estão na convivência com pessoas que entram e saem da instituição, sejam profissionais ou sejam outras crianças. Então, o tempo todo elas estão expostas aos familiares, né, de outras crianças que também vão visitar. E eu me pergunto muito se esse eixo, né, como resolver essa equação desse eixo da exposição. Em Paulista, né, nós recebemos a visita uma vez do pessoal do GAC de Paulista, nós somos de Igaraçu, né, mas eles foram lá nos procurar. E eles fizeram uma reunião no Parque das Paineiras, né, e levaram as crianças para um momento de descontração e lá também promoveram essa oportunidade de alguns pretendentes terem contato com as crianças, né, por mais que não fosse um contrato tão aprofundado. Talvez esse formato, eu concordo com algumas falas, que na instituição em si não seja tão legal, né, por conta do mais uma exposição, né, das crianças nesse espaço que é doméstico. Mas talvez no espaço público talvez venha a render frutos, porque a gente, após esse encontro do GAC, os comentários e os retornos que foram apresentados foram muito positivos, né? Basicamente é isso, gente. Alguém quer fazer mais alguma observação, alguma impressão em cima do encontro com Bárbara, do Quintal de Ana? Eu quero, Jaboatão. Eu acho que, assim, para a gente é bastante difícil, porque Teu geralmente... nome é só... Carla Novaes, assistente social de Jaboatão. Nós realmente, nas turmas,
a gente tem muitos pretendentes e ainda recebe alguns do Cabo, Ipujuca e alguns outros municípios. Sempre a gente recebe pretendentes dessas outras comarcas. E aí, assim, atualmente, né, nesse período todo de pandemia, com todas essas dificuldades, se nós fôssemos fazer um encontro hoje, eu já tenho 40 pessoas. E aí, assim, são 3 casas de acolhimento. Concordo de que não é interessante que as casas de bebês elas sejam visitadas, né? Mas, mesmo assim, como é levar 40 pessoas? Também, assim, acho que não deve levar pessoas que ainda não estejam ainda no processo de habilitação, que elas não sejam habilitadas. E até pensar num espaço público, do caso da gente, que também, hoje, com toda a audiência concentrada que a gente fez, um monte de reintegração, estou fazendo 7 adoções, né? Procurando pretendentes. Enfim, então, deu uma esvaziada boa, mas mesmo assim eu tenho quase 50. Então, vamos dizer que leve 35. E aí nunca é fácil para a gente, Jaboatão, levar para espaços públicos, porque mesmo quando a gente vai fazer algum evento com todos eles, a gente geralmente faz uma vez no ano, é bastante difícil. E aí são essas as minhas questões. Colegas, eu peço desculpa, porque eu tenho 2 crianças pequenas, um de 2 anos e um de 1 ano. Então, assim, tá muito barulho aqui. Estou tentando me... Peço desculpa, mas vejam, antes de algum outro colega fazer a fala, eu posso falar? Posso fazer algumas observações em cima do que vocês já disseram? Ou sim, me deixam para o final? Vejam só, gente. A fala dos poucos que já se colocaram aqui, a gente já enxergou inúmeras possibilidades. E isso é muito positivo, porque as equipes, como eu sempre costumo dizer, no TJPE costumam ser parte da solução, não parte do problema. A gente não precisa ficar todo o tempo remoendo os problemas, remoendo as dificuldades, não é isso? Então, eu me senti muito contemplada com as possibilidades aqui já colocadas, tanto pela colega de Salgueiro, como agora a colega de Grimário, o que o colega Grimário falou, mas eu queria pensar com vocês alguns pontos e eu me coloco aqui para as discordâncias sobre o que eu vou falar, tá bom? Eu penso o seguinte, tanto Paulo como o Flávio colocaram a legislação. E quando o legislador coloca essa possibilidade ou recomendação de um contato, eu penso que ele colocou porque ele observou a realidade. A realidade diz algo, a realidade pede algo. E a gente sabe que as leis nascem da realidade, né? A gente que é de serviço social sabe que a realidade não é estática e que muda. O ECA de 90 não é mais o ECA de 90. Várias alterações já foram postas no ECA, não é isso? Então, eu penso o seguinte, que essa possibilidade ou recomendação é fruto de uma necessidade. E eu penso que isso a gente não tem como dizer um não, voltar atrás. Flávia colocou o seguinte, a lei não diz que o contato é uma visitação, mas ela também diz que não pode ser uma visitação. Ela não diz que é, mas também não diz que não pode ser. O contato é um contato, não é isso? Um dos pontos que eu coloquei como dificuldade para a gente pensar é justamente como se daria esse contato. E eu não sei se nesse primeiro momento, como alguém falou aí, eu não sei se foi Mônica, pode ser de uma forma homogênea, uniformizada, considerando as particularidades das comarcas de Pernambuco, e principalmente com umas com mais equipes, outras com menos equipes. Mas eu penso o seguinte, como proposta inicial, a partir do que eu li lá no WhatsApp do grupo, como também o que eu ouvi de vocês agora, a gente poderia pensar 2 coisas. A gente poderia pensar em dar autonomia para as comarcas criarem sua forma de contato, porque, como bem a Adriana falou, não tem como voltar atrás. Isso vai acontecer, a gente só vai ter que pensar numa forma, né? Então, a gente poderia dar essa autonomia, que as comarcas já têm, fortalecer essa autonomia, agora nada de uniformização, para as comarcas criarem e pensarem sua forma, seu contato a partir da sua realidade, ou então a gente abrir agora para aqueles que querem levantar o braço e dizer, a gente vai começar, a gente vai com vocês, a gente vai pensar junto com a doutora Hélia, a gente pode fazer um grupo de trabalho à parte e a gente vai começar com quem quer. Porque a gente só vai saber se vai dar certo ou não se a gente fizer.
se vai ser violador se vai violar a exposição das crianças e adolescentes, se eles vão gostar ou não, se vai ser bom para as casas, se vai ser bom para os pretendentes e principalmente para os interessados, que são as crianças e adolescentes, se a gente começar. Se a gente não começar, a gente não vai saber se vai dar certo ou não. Eu sei que outras experiências, acho que a Adriana comentou no encontro com Barba, de uma experiência que a segunda vara fez, que foi um jogo de futebol. Ela, por favor, me corrija se não foi isso, né? E que ela disse que foi só aquela experiência, mas foi uma experiência muito positiva. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Em 2010, em 2011, eu trabalhei numa casa de acolhimento do Estado, a Casa da Madalena, que à época tinha uma gestora que fazia essa abertura da casa. A casa, em relação às outras casas de acolhimento do Estado, ela era uma referência. Em termos de estrutura, em termos de tudo que vocês imaginarem, ela fugia ao padrão, ela ia na contramão das outras casas do Estado, por conta desse trabalho diferenciado que a gestora à época fazia, que era essa abertura, não para escolher crianças, mas fazer uma abertura até num sentido mesmo de ajudar a casa estruturalmente. E eu lembro o seguinte, que aquela época que eu estava lá na Casa da Madalena, 2010, 2011, eu posso dizer que foram os melhores tempos da Casa da Madalena. E era referência na Secretaria da Criança e do Adolescente por conta dessas atividades, dessas ações da gestora à época. Eu reconheço os desafios, eu reconheço as limitações, eu reconheço até os medos. Mas eu penso o seguinte, gente, se a gente não der não fizer um ponto de partida, não ousar, não fazer algo para saber se vai dar certo ou não, a gente não vai saber. E, então, assim, nesse momento, são essas as minhas colocações, as minhas impressões, e a gente pode pensar numa alternativa. Eu coloquei aqui duas e eu quero ouvir vocês como parte da solução. A gente pode fortalecer essa autonomia das comarcas, para as comarcas pensarem numa forma a partir da sua particularidade, visita ou não sei como pode ser, ou então a gente abre quem quer fazer parte. E aí a gente começa com... E depois a gente vai ver o resultado da experiência. O que é que vocês acham? Eu acho que é de suma importância, antes de qualquer coisa, que a gente tenha essa escuta das casas de acolhimento, né? Eu acho que vai ser um processo para todos nós. Se a gente for fazer um histórico, assim, já foi um processo, a própria busca ativa, né? Para aceitar, muita gente, não, é exposição, é mercadoria e tal. Nós tínhamos nossos preconceitos e fomos quebrando, né? E fomos vendo do que era possível. Né? A gente pode pensar, a gente pode avaliar. Agora, eu acho que, antes de tudo, assim, é preciso que tenha essa participação das casas, porque eu não sei se a vara deve eticamente decidir, né? Embora, assim, se a vara quiser, se a juíza, a coordenadora ou quem seja que esteja à frente quiser decidir, vai decidir. Mas eu acho que o ideal é que as pessoas estejam querendo que isso aconteça e querendo fazer que dê certo. Eu continuo pensando na coisa mais fora da casa, a presença sim, a participação sim, mas outros eventos. O nosso aqui em Recife, a proposta era para ser um futebol e para ser uma coisa constante, que o GAA organizasse e a gente, junto com as casas, indicaria as crianças que iriam, aquelas que estavam disponíveis para adoção, e elas iam sabendo o que era, né? Que era um momento com pessoas que estavam no cadastro nacional da adoção. Mas... se é para entrar dentro das casas de acolhida, que é o que eu acho que vai acontecer, é o que eu disse, vai acontecer, eu acho que é imprescindível essa conversa com as casas. Porque eu acho, para a gente dizer, vamos fazer, o Recife vai fazer. Primeiro que eu não posso falar para uma equipe também, né? Porque eu não sou... Embora esteja representando a equipe aqui, a gente tem diversas opiniões. Mas nesse momento não me sinto confortável para dizer, Recife vai fazer, né? Principalmente antes de ouvir as casas de acolhimento, né? Que são muitas aqui, são bem diversas, têm públicos diversos, e se é para fazer, que seja principalmente, não só eles fiquem sabendo, mas que eles estejam juntos, vistam a camisa junto. É quinta-feira, Adriana. Quinta-feira vai ser a reunião com as casas. A gente escutou a equipe, depois as casas, os grupos de adoção também, a gente já teve uma conversa, não que o foco da conversa com o grupo de adoção tenha sido isso. Priscila ainda está aqui? Priscila ainda está aqui? Seja? Graças a Deus, né? Pri, tu quer falar alguma coisa do encontro com os grupos de adoção para os colegas?
Antes de eu passar a palavra para a Ítala, desculpa, viu, Ítala, mas é só porque eu penso que é importante, se Priscila quiser falar, como foi o encontro com o grupo de adoção, com os grupos de adoção do Estado? Peraí, é tanto encontro que eu estou tão perdida ultimamente. É, muito encontro, né? É porque eu não pude ficar até o final, mas eu penso que isso é importante. Se você quiser falar alguma coisa sobre como foi as suas impressões com os grupos de adoção para os colegas, seria bom. Eu percebo nos grupos de apoio da adoção aqui do nosso estado uma parceria muito forte. São pessoas, além de serem todos que eu conheço, né? A maioria mais aqui da região metropolitana, que eles são muito abertos a qualquer, vamos dizer assim, nossas colocações, e é um trabalho em parceria. Eu acho que eles são bem receptivos a qualquer proposta. O que eu queria colocar aqui, nem mais do encontro, do que tanto que eu ouvi aqui agora, é que penso eu que a gente precisa, eu acho um pouco complicado como tribunal a gente colocar assim. Eu sei que cada comarca tem sua autonomia, mas eu acho que seria interessante que a gente não seria uniformizar a palavra, mas pensar em algo, por exemplo, nas realidades diferentes. A realidade de Carla, que tem muito pretendente, é muito parecida com a de Adriana, que tem muito. A de Flávia já é mais parecida eu acho que com a de Rejane. Então, assim, eu acho que algumas características poderiam ser ponderadas nesse momento da gente pensar em como seria interessante um programa, algo do tipo, porque, obviamente, o que vai ser viável para 40 pessoas de Carla é completamente fora de toda e qualquer realidade de uma cidade pequena, que tem 4, 5 pretendentes que têm uma condição de fazer um outro tipo de aproximação, de visitação, etc. Penso ainda, só para complementar, que nesses casos daqui da região metropolitana, a gente podia, só estou jogando assim a ideia, que eu não sei se eu estou meio perdida, mas estou jogando, a gente podia priorizar o quê? Esse perfil do projeto família nesses encontros. Acho que todo mundo aqui da região metropolitana tem os adolescentes, que eu acho que é esse o público que precisa de visibilidade, que precisa de um maior. Eita, eu acho que travou a internet dela. Priscila, tá ouvindo a gente? Porque travou. Tem gente inscrita, Sônia? Tem sim. Ítala, e depois eu vou passar a palavra para você, tá bom? Enquanto Priscila volta, pode falar, Ítala. Boa tarde, gente. Eu venho há um tempo já discutindo algumas questões de apadrinhamento, de convivência. Eita, também está travando. A gente pensa muito nesse direito de convivência familiar e social e comunitário, que pode ser o desejo de todo mundo, que pode ser o não desejo, né? Você entrar num processo de habilitação e depois perceber que esse processo de adoção não respondia àquela expectativa. Isso é interessante, talvez, pensar que essa curiosidade, porque, sinceramente, a abertura das casas acontece de outras formas, sejam pelo GAP, seja por alguma amizade que alguma situação privilegia, ou acontece por acontecer, por uma doação, por qualquer situação, aqui eu não estou julgando, tá? E aí a gente percebe que há uma distância entre o habilitado e a vinculação. E essa curiosidade ou necessidade de conviver para entender o que acontece de fato na convivência, isso desmistifica muito o contexto favorável, né? Infelizmente, as pessoas acabam tendo contato com essa delicadeza e dificuldade quando acontece a vinculação e a ida à casa. E aí, talvez esses aspectos que estão sendo discutidos aqui sejam interessantes, porque a delicadeza de se conviver, seja com adulto, com criança, adolescente, existe.
existe. Então, talvez trazer para o contato da habilitação promova mais reflexões objetivas sobre essa decisão. Do ponto de vista das crianças e dos adolescentes, eu sempre venho conversando muito com Grimário e Cristina sobre o ponto de vista da convivência familiar. A criança acolhida também tem o direito dessa convivência. E aí também eu concordo com a desvinculação dessas crianças que estão em instituição, principalmente a gente que vive a realidade das comarcas. As crianças que estão em instituição, elas já são apontadas no dia a dia, porque ficam nas ruas, porque todo mundo já conhece a mãe, enfim, o pai. E aí eu acho que não deveriam ser expostas. Eu corroboro com a situação de serem expostas as crianças que assim desejarem participar de uma conversa, uma convivência familiar que pode se transformar num apadrinhamento individual, que pode se... Eu pensei muitas vezes com meus colegas sobre como se fosse um projeto de convivência familiar, que os pretendentes pudessem, de alguma forma, fazer direito de convivência para além do individual, do filho que vai vir pela vinculação eletrônica. E aí eu vejo muitas nuances disso. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? Porque são reflexões nessa necessidade do desejo de conhecer a realidade do que é totalmente mistificado em qualquer campo, e aí isso estoura num estágio de convivência, e a necessidade de protegê-las, mas também de publicizar elas o direito de conhecer essas pessoas, mas as que estão passíveis disso. Então, eu já discordo dos que estão de instituição, e penso esse novo, concordo, mas que com muita cautela. Me vejo também em alguns relatos de pensar esse novo com cuidado, e eu que tenho uma pergunta para acontecer. De onde vem esse já vai acontecer. E talvez discorde dele relacionado a festas, a futebol. Talvez no meu olhar, eu vejo muito enquanto projeto de convivência social e comunitária, que aí se pode promover conversas e diálogos e aproximações a quem deseja, em locais altamente pensados para promover esse cuidado consigo, com o adolescente, mas também com o adulto, que às vezes também é manipulado por essas crianças nos estágios, é uma confusão. E assim, eu penso muito nessa coisa maior. É uma forma, né, Ítala? Bem pensado também, convivência familiar e comunitária. É muito parecido do que Grimário já estava colocando, não é isso? Mas vamos lá, o que vocês acham da gente começar a organizar essas ideias, né? Para a gente ter uma linha de pensamento e ver como é que a gente vai se portar no final. Pode ser que a gente não chegue a um denominador comum hoje, pode ser que tenha um outro encontro, até porque também vai ter ainda encontro com as casas, né? E a gente vai ter que pensar também com as casas. Mas o que vocês acham já da gente ir organizando? Eu já vi vários comentários aqui. Como é que a gente pode organizar essas ideias? Pelo chat ou quem quiser colocar a ideia vai falando aqui? Boa tarde. Ô, Sânia, eu gostaria de contribuir um pouquinho. Pelo que já foi dito, acho que o relator. Oi, Mônica, desculpa, não ouvi. Pelo que já foi dito, eu acho que alguém podia fazer a relatoria. Cíntia é muito boa nisso, né, Cíntia? Até para a gente ser mais pragmático mesmo, né, gente? Ter um caminho a se seguir, saber onde é que a gente vai chegar. Para no final a gente vai ver o que é melhor, sempre tendo em vista o melhor interesse das crianças, né? Mas sem fechar, porque ainda tem um diálogo com as casas. Ô Sâmia, uma das coisas assim que eu acho importante é perceber quem são esses pretendentes, certo? Porque acontece de alguns pretendentes já ser vinculados. A gente já participou, assim, já ofertou vários cursos, e dentro desses vários cursos já teve perfis diferenciados. Então, dentro dos critérios, né, que poderia ser indicado, é a questão da casa em si e dos profissionais que trabalham na casa. Porque a expectativa dessas pessoas que vão para essas casas é muito alta. Eles vão, assim, loucos para adotar. Não é? Eles encontram crianças na hora que a visita acontece. Tem crianças ali aptas e não aptas. A gente não tem como ficar explicando para cada um quais as que estão, as que não estão. Se a casa vai achar pertinente que faça essa diferenciação. E em cidades pequenas, assim, como Afogados do Engazeiro, um exemplo, que eu tive essa vivência um pouco mais do que em Goiânia. As cuidadoras davam informação das crianças.
no momento que a gente estava lá. Entendeu? Então, assim, a questão de cuidar, do zelo, de não estar falando a respeito da particularidade de cada criança, é um cuidado imenso nosso. Teve uma criança mesmo que entrou na casa de acolhimento, a gente tentou, né, assim, trabalhar eticamente para a não divulgação dela, e teve gente de telefonema de São Paulo querendo a criança, que não estava nem apta, que eram as cuidadoras, as próprias cuidadoras da casa de acolhimento, fizeram a divulgação que tinha uma criança disponível, sem elas compreenderem o processo na sua íntegra. Então, e isso trouxe uma demanda muito grande para a gente, com a finalidade de explicar, gerou, claro, né, expectativa, veio mais pretendentes, isso não resta dúvida, mas é uma exposição, né, que precisa ser realmente observada nos perfis que vão estar dos pretendentes. Quando uma regional recebe pretendentes, eles recebem de vários lugares, não é só daquela cidade, mas uma cidade muito pequenininha, não é? Para receber pretendentes daquela cidade, eles vão ter informações daquelas crianças com muita facilidade, como numa capital já é mais difícil ter. Então, é só esse período, é só essa preocupação do melhor interesse realmente ser da criança. Os habilitados, eles vão ter uma construção, eles ainda estão naquele perfil da adoção romântica. É coerente, eu concordo com vocês que o novo sempre vem e é necessário, quanto mais próximo da realidade os pretendentes estiverem, teoricamente, menos devolução vão ter, não é? Por conta dessa questão de desmistificar algumas coisas. Mas minha preocupação nesse exato momento é que as casas de acolhimento não estão preparadas, estruturadas para atender a própria necessidade das crianças. A gente vê que tem casas de acolhimento que não tem equipe mínima, a rotatividade das coordenações é muito grande, então a própria estrutura da casa de acolhimento, ela requer atenção nos moldes de hoje. Entendeu? Então, minha preocupação é nesse sentido, é de trazer uma demanda para a casa de acolhimento, observando as que já existem, as dificuldades que ela tem de suprir essa questão da ética, da proteção da imagem da criança e do adolescente. Algum colega quer fazer ainda mais algum comentário? Pronto, quem? Mônica? Sim. Ô, Sâmia, tá me ouvindo? Tô sim. A lei fala em contato, né? Os pretendentes devem ter contato com as crianças e adolescentes em situação de acolhimento, devidamente supervisionado. Eu fico me perguntando, esse contato necessariamente precisa ser presencial, né? Nos encontros de pretendentes, lá de Vitória, a gente apresenta, né, as nossas crianças, nossos adolescentes, né, que estão aptos à adoção, e a gente não encontra pretendentes, são os que estão na buscativa do projeto família. No último, tem vídeo também, alguns que queiram gravar vídeo, a gente mostra também para os pretendentes. No último encontro de pretendentes, que foi junto com o Moreno, um grupo de 3 irmãos adolescentes de Moreno expressou o interesse de um casal de pretendentes que estava no curso. E esses meninos finalizaram agora, estão finalizando o processo de adoção, né? Então, assim, não precisou ter o contato presencial para que acontecesse, né, o interesse desse casal por esses meninos. A gente tem N formas, né? E a virtual pode ser uma, né? Sei lá, uma videoconferência como a gente está fazendo aqui, né? Porque tem que ser presencial na casa de acolhimento e com todos juntos, todas as crianças que não têm necessidade de serem inseridas nesse tipo de prática, porque eles não vão ter dificuldade para ser adotados. Elas e os adolescentes também, tudo junto, eu não vejo necessidade. Agora, em relação a fazer atividades extra da casa, eventos, isso é uma logística muito complicada, né? A gente tem que pensar a cada encontro de pretendentes, além da logística do encontro, a gente pensar numa logística de um evento, né, lúdico para essas crianças. Não, mas o GAA assume. Tá, em alguns lugares tem GAA, outros não tem, não é verdade? E, então, assim, tem toda uma logística que vai exigir também
da vara, da equipe da vara, que se envolva nessa logística de evento externo. Eu fico muito preocupada, né? Assim, então, necessariamente, eu penso que não tem que ser um contato presencial dentro da casa de acolhimento. Poderia ter outras formas virtuais, por exemplo. Veja o que é que eu estou percebendo, e de forma bem positiva, né? Mais uma vez, várias contribuições já surgiram aqui no primeiro encontro, não é isso? Eu acredito que depois do encontro com a casa, mais contribuições vão surgir ainda. Mas eu quero saber se alguém tem alguma proposta nova, além das que já foram colocadas aqui, alguém tem mais algo novo para propor? Para a gente, pelo menos, condensar o que foi colocado nesse primeiro encontro, para a gente pensar depois, junto com o que vai ser discutido com as casas, e depois a gente vê, conversa mais, dialoga mais, pensa mais juntos nos outros encontros que nós vamos ter. Alguém tem alguma nova sugestão? Sâmia, não é uma nova sugestão, mas eu gostaria de... Ana Karina, posso? Pode. Tá bom. Então, não é uma sugestão, mas eu queria só, assim, chamar a atenção que a gente precisa ter clareza aqui de uma coisa, diferenciar os eventos que a gente já falou, né, os eventos para levar essas crianças para o convívio comunitário, desse momento de apresentação para possíveis adotantes, não é? Assim, só isso, porque na discussão, toda a discussão aqui, eu vi alguns momentos que a gente misturava um pouco, né? Essa questão dos eventos, das visitas que alguns grupos fazem, que voluntários fazem à casa, desse momento de apresentação. Eu acho que existe uma grande diferenciação aí, no objetivo da visita e também na forma como esse momento deve acontecer, só isso. Porque ainda é tudo muito novo, né, Ana Karina? É um debate novo. Eu acredito que com o tempo isso vai amadurecendo e as coisas vão ficando bem mais claras. Por isso que eu estou chamando a atenção, para a gente não se perder, não é? Justamente porque eu acho que a gente discute, o que puxou essa reunião de hoje e o que puxa esse momento é justamente essa questão dos grupos, a questão dos pretendentes. Talvez também a gente deva pensar nos eventos, na participação dessas crianças em outros eventos, em outras atividades, mas eu acho que o que nos mobilizou aqui foi a questão do encontro com os pretendentes, né? Pronto, a gente já vai conduzir para o final, colegas. Eu quero dar a palavra para mais alguém que queira falar, mas eu penso o seguinte, até agora, o que eu consegui entender, eu não sei se os colegas também alcançaram a mesma coisa, é que esse contato é como é que eu posso dizer, um ponto fechado na equipe, o contato em si, né? Mas a forma do contato ainda não é fechada, a gente ainda vai ter que pensar muito, né? Refletir muito, até sobre as dificuldades disso, criança destituída junto com criança que não é destituída, pretendentes no processo de adoção ou antes do processo, ou da habilitação ou antes da habilitação, porque lá é antes da habilitação, né? É algo até que eu discordo. Mas, enfim, tem muita coisa ainda para a gente amadurecer e pensar. Mas o que eu entendi, assim, como algo fechado, é que esse contato para as equipes da comarca do TJPE é possível, é o interesse de todos. Agora, a forma como vai acontecer é que a gente ainda vai conversar muito para amadurecer. É isso. Ou tem alguém aqui que pensa, não, esse contato de nenhuma forma é viável, é possível? Tem mais alguém que queira falar, gente? Sâmia? Então, pronto. Oi. Eu incluí uma pergunta quando eu estava falando, que era justamente isso, se já é unânime antes do processo de habilitação, né, no caso de todo mundo, do contato com as crianças em geral na instituição. Eu entendi que não, Ítala. Eu penso que até as equipes aqui em Pernambuco se coloca contrário antes da habilitação. Acho que tem que ser habilitados. É isso, gente? Foi isso que eu entendi da conversa que a gente teve? Tanto lá no grupo do WhatsApp como aqui? Que tem que ser no processo de habilitação?
Adriana, Flávia, Grimário, Paulo, Cíntia, bora, povo. Foi isso que eu entendi, que teriam várias propostas, entendeu? Tanto durante já, porque a proposta do quintal, que eu entendi, é antes da habilitação. Por isso que seria essa inovação, né? É durante o processo da habilitação. Pelo que eu entendi isso, Ítala, durante, pelo que os colegas estão colocando aqui no chat também, é durante o processo de habilitação. E que a gente pensou também o perfil das crianças, né? Que não seriam todas as crianças. Acho que isso também ficou um consenso, né? Porque tem que ser crianças prontas para adoção. E nas casas a gente vê que tem crianças destituídas e não destituídas ainda. Então, assim, é uma dificuldade muito grande até para resolver isso. E como na é que vai faixa etária ser? também, né? Também tem faixa etária que não é interessante. Tem faixa etária que o programa também não atende. Pronto. Então, assim, tem vários pontos ainda que a gente vai ter que amadurecer e discutir depois. Mas o que é que eu quero, pelo menos, assim, junto com vocês, deixar fechado hoje, é que essa questão do contato é uniforme nas equipes. Agora, como vai ser o contato é que a gente vai com o tempo, é isso? Todo mundo ok? Então, tudo bem, gente. Alguém mais quer falar? Porque aí a gente já pode ir para o final, já pode finalizar o encontro de hoje. Eu acho que o contato é uma unanimidade, agora, para aqueles casos que se façam necessários, né? Isso. É o que a gente vai pensar como vai ser, né? A partir de tantas particularidades que tem aqui. Então, na quinta-feira, a gente se encontra, né, com as casas de acolhimento. Eu acredito que coisas novas, elementos novos para a gente pensar, outras dificuldades vão surgir. E eu acredito que Paulo vai agendar com vocês, com a gente, quer dizer, um outro encontro. Ô, Sâmia, Sâmia, para alguém ler a proposta dele ali, você viu? Não, é porque eu estava olhando aqui para a tela, não vi. Desculpa, a proposta de quem? Paulo, ele pediu no zap. Pessoal, alguém lê minha proposta? Eu acho que essa está aí no chat. Orientações básicas para a preparação de crianças e adolescentes acolhidos para adoção. No nosso lugar, até mais fácil fazer. Assim, eu não estou encontrando. Tá lá em cima. Pessoal, a autora dessa publicação se disponibilizou a conversar conosco. Aí ele coloca o endereço. Aí diz, que tal a segunda reunião com as casas ser para discutir ele? Aí tem o endereço tjpa.jus. A proposta é essa, né, dele? Pronto. Ótimo. Excelente sugestão. Eu lembro, Paulo, que tu colocou lá no grupo. Desculpa, não tinha visto agora. Vi agora. Eu penso que isso é importantíssimo. E o que é que as equipes acham? Pode ser, né? Então, Paulo agenda depois com a gente no WhatsApp, ver um melhor dia e horário para todo mundo. Posso conduzir para o final? Eu queria falar só mais uma coisinha. Oi, Carol. Eu entendo assim, pela discussão que estava acontecendo lá no chat, eu acho que é exatamente isso que Hélida estava falando. Isso de visitar ou não visitar, quem vai visitar, é apenas um item de uma preparação. Então, se a gente fala em preparar crianças e pretendentes para adoção, aí eu acho que cabe, dentro dessa proposta, você pensar como, quem, em que situação, em que local, de acordo com a realidade de cada comarca, porque senão fica uma questão, assim, me parece que a gente discute a coisa de forma isolada. O pretendente deve ir, a casa deve abrir. A questão não é essa. A questão é que a criança deve ser preparada para adoção e o pretendente deve ser preparado para adotar. E o contato é uma das formas, né, um dos itens dessa preparação. Então, aí ele deve ser pensado dentro desse todo, não isoladamente, porque senão a gente vai se perder. É o que eu acho. Pronto, isso foi colocado pela colega de Salgueiro, né? É mais uma observação com relação a isso, mas é como a gente já vem conversando, esse é só o primeiro encontro, são só as primeiras impressões. Muita água ainda vai rolar e a gente vai conseguir, né, fechar isso direitinho, de uma forma responsável. Mas eu penso também o seguinte, colegas, que só uma impressão, tá bom? Que a gente não deve abominar essa aproximação dos pretendentes, como também abominar a receptividade ou não da casa, a estrutura da casa, as dificuldades da casa.
A gente sabe de todos os problemas, a gente tem consciência disso, né? Porque o judiciário é a porta última dos angustiados, então o que chega para a gente é tudo muito, muito difícil. Então, a gente tem ciência dessa realidade. Mas vamos nos abrir um pouco para essa possibilidade de uma forma positiva, olhar para o horizonte de uma forma positiva, sendo parte de uma solução, né? Eu penso que isso pode ser muito positivo e algo inovador, importante, de forma responsável, pode sair das equipes do TJPE, principalmente no que tange a um estudo bem trabalhado e responsável com relação a essa prática, da forma como ela vai acontecer, que a gente ainda não sabe, mas um estudo inovador que não tem nenhum tribunal pode partir daqui, como um relatório de adoção que foi feito no nosso grupo, né? Foi um relatório inovador, um relatório responsável, muito bem feito. É só uma colocação que eu quero fazer. Então, a gente pode finalizar? Alguém colocou aqui de tirar uma foto. Eu não sei, gente, mexer no Zoom. Se alguém puder fazer isso, eu não sei se é só o administrador que pode fazer. Paulo, tu pode fazer ou alguém pode fazer com todo mundo junto? Eu não sei fazer. Deixa eu ver se ele responde. Ô, Rejane, você sabe fazer? Rejane ainda está aí? Eu sei, vou dar um print, né? Quer? Pronto, com todo mundo junto? Agora vão ser duas, porque eu estou com duas telas aqui, tem muita gente. Então, quem está com a câmera fechada e quiser abrir... Tá certo. Então, aí tu dá o ok que a gente se organiza aqui. Faz uma carinha bonita. Certo, eu vou pedir que... E não esqueçam da frequência, viu, gente? Quem não assinou a frequência, por favor, assinar. Vamos lá, vai o primeiro, viu? Primeiro foi, deixa eu salvar o primeiro, para ir para o segundo, só um pouquinho. Tenha fé. Só um pouquinho, já estou indo para o segundo. Deixa eu só salvar. Vou para o segundo agora. O pessoal que está na minha segunda tela. Lá vai. Pronto. Acho que foi, viu? Ótimo, colegas. Obrigada pela presença de todos. 35 participantes. Show de bola. E aí, o próximo encontro com o horário tudo direitinho, o Paulo vai informando no grupo, tá? Um abraço para todos.